Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, sou cientista político, jornalista. Estamos no dia 22 de janeiro de 2019. Estou fazendo um vídeo rápido aqui para vocês, né, para convidar vocês, convocar vocês para aqui em Porto Alegre, no Parque Moinhos de Vento, chamado Parcão, né, nós fazermos às 15 horas nesse domingo, dia 27, uma reunião com as pessoas que estiverem aqui em Porto Alegre, que não forem para a praia, né, por qualquer motivo, para a gente se reunir e fazer um Fora Renan. Há uma discussão nas redes sociais de que Renan Calheiros não deseja mais ser candidato a presidente do Senado, mas pode ser um blefe, né? E acontece que se ele sai candidato a presidente do Senado, ele se torna possivelmente um potencial presidente do Senado. Ele já foi duas vezes por função do Dias Toffoli, né, amigo dele, que já livrou a cara dele algumas vezes. Agora, todas as vezes que ele foi candidato a presidente do Senado, ele ganhou e foi de forma fechada, né, voto fechado. De novo, o voto foi considerado fechado pelo Dias Toffoli, né, e ele vai ser candidato. Diz ele que não quer mais ser candidato, que não é bem assim, isso, aquilo, mas o que acontece? Ele está dando a entender que não é o que ele quer, que não é o que ele deseja, mas uma brecha para que, se o partido dele quiser, sabe como é que é, né? Aquela história. Então, vou deixar muito claro para o partido dele e para ele que a gente não quer ele, né? Por quê? Porque ele tem 17 processos nas costas, já é um bom motivo, né? Além dele ter sido já duas vezes presidente do Senado e nas duas vezes apoiando processos de corrupção. E ele é favorável ao Lula livre, então ele é simpatizante dessa situação. Ele seria o quarto na linha sucessória presidencial, seria favorável ao Lula livre, seria favorável ao PT, né, impediria processos, porque quem faz a CPMI, a presidência de CPMI, sempre é, no caso do Congresso Nacional, que é a união das duas casas, né, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, a presidência sempre fica com o presidente do Senado, né, nessas situações. Então, é coordenado o presidente do Senado é o coordenador desse tipo de situação. Também quem escolhe os ministros do STF é o Senado, né? Então toda essa força política ficaria na mão de alguém alinhado com o governo anterior, o governo do PT. E isso a gente não quer, né? Ou seja, a gente não quer nem que o Renan Calheiros seja presidente do Senado, nem que entre para a CCJ, né? que lá, é claro que ele tem direito de entrar na CCJ, mas a Comissão de Justiça do Senado, de Constituição e Justiça do Senado, é que acaba gerando as condições legais, ou dizendo o que é lei e o que não é lei, e trancando pautas do governo nesse sentido. É uma das principais comissões nesse sentido. A gente não quer Renan Calheiros envolvido com nenhum desses processos, porque ele vai trancar as pautas do Congresso Nacional, ele atrapalha no Congresso Nacional. A gente quer realmente um fora Renan, em todos os sentidos, né? Inclusive do Congresso Nacional, que seja preso, né? Que seja condenado, e que a Justiça faça a sua parte em relação a Renan Calheiros, persona não grata do povo brasileiro, que foi infelizmente eleito pelo seu estado novamente, né? Pois bem, então a gente está pedindo para que você faça a sua parte, que em todas as cidades brasileiras, em todas as capitais brasileiras, em especial, nesse domingo a gente tome essa providência e vá sim para as ruas, apesar de ser verão, apesar de ser férias, apesar de ser domingo, apesar disso tudo, que você faça um ato
de cidadania. Tome consciência para não reclamar depois, porque os próximos 2 anos, apesar de cair nesse dia, nessa horário, nessa situação, porque é o último final de semana antes da votação no Congresso Nacional, que aí vai mudar lá os parlamentares da Câmara e do Senado, e vai ser o último momento para essa manifestação popular. Então você que puder, que tiver condição, faça isso, porque depois a gente pode se arrepender e muito se a gente não disser um não para o Renan Calheiros. O que pode acontecer numa situação dessas? Bom, ele sendo o quarto na linha sucessória, se acontece qualquer coisa com o Bolsonaro e o general Mourão, ele pode convocar automaticamente, ele pode convocar o segundo partido mais votado a tomar a presidência do Brasil. Então, se em 2 anos acontecer qualquer coisa, ele sendo presidente do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional e pode convocar, com o apoio do presidente atual do Supremo Tribunal Federal, que seria o quinto no comando, e é o Dias Toffoli, e é ex-advogado do PT, ele pode convocar o PT para voltar ao poder por ter sido eleito democraticamente como o segundo mais votado nas eleições no segundo turno, né? Então, automaticamente o PT voltaria ao poder, né? E esse é o risco de fazer a eleição e permitir, por qualquer acaso, que Renan Calheiros se torne presidente do Senado. Agora eu pergunto, você quer isso? Você está afim disso? Então vamos parar as brigas, vamos parar. Olha, se tem problema com os filhos do Bolsonaro, filho do Mourão, filho de quem quer que seja, questões de políticos que viajaram, deixaram de viajar, deixa tudo isso para depois. É tudo isso muito menos importante do que essas informações, esses detalhes que eu estou lhe falando agora. Se você não acha isso, você talvez não seja tão de direita quanto você diz ser. O importante, na realidade, é nós unirmos o país e defendermos ele contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o aparelhamento ideológico de Estado. É este o motivo que nos fez votar em Jair Messias Bolsonaro e no general Mourão. É esse o motivo de que nós buscamos uma alternância para tudo aquilo que estava no poder há 4 governos consecutivos, há 16 anos. Então, agora, por causa das férias, por causa de um pouquinho de sol, por causa de um final de semana, você quer colocar 2 anos de 4, metade do tempo do governo de Bolsonaro, em risco e impedir que o processo de combate à corrupção aconteça de fato e de direito? Porque é isso que vai acontecer se nós simplesmente não perdermos um final de semana, e nem um final de semana inteiro. É uma parte do teu domingo para a gente fazer essa manifestação. Faça a tua parte, tá? Aqui em Porto Alegre, repito, vai ser no Parque Moinhos de Vento, chamado Parcão, às 15 horas do dia 27. Tá? Na sua cidade, verifique o dia, a hora, o local direitinho, confirme tudo. Mesmo que cancelem, por qualquer motivo que seja, vá, porque às vezes as pessoas que estão organizando podem estar envolvidas, né, com algum grupo que não seja adequado à situação. Vá em algum lugar, faça a sua manifestação, demonstre, grave isso, jogue nas redes sociais, manifeste a sua indignação contra esse processo de eleição em voto fechado, em voto fechado no Congresso Nacional, no Senado, né, a favor da corrupção e da manutenção de corruptos no poder, como é o caso de Renan Calheiros, que tem 17 processos contra si. É isso. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.